Boa noite. Kátia chegando. Deixa eu já do Carmo. Ai, gente. Aqui, pronto. Agora. Ah, agora foi. Ei, Daniel, Tudo jóia, Kátia? tudo E jóia e aí? você? Tudo bem? Como está BH? Ou com um clima de chuva que parece que vai cair granizo, ventar e tá muito maluco, assim. Ó, Mas tá bem. não, aqui É, verão continua inferno, como se a gente ainda estivesse na onda de calor. sério, Sério. eu não sei o que é pior. Bom, pro meu conforto térmico, o que tem aqui é melhor, mas assim, chuvas loucas também podem ser bem ruins. É. Daniel, eu não tô te enxergando. Não? Eu te vi antes e aí o quadro que tá atrás de você é lindo, mas no final, mas agora eu não tô te enxergando mais. O, o Instagram tá dando esse bizil às vezes. Quando entra, né, no modo, a outra pessoa, eu fiz outra live outro dia, que éramos em quatro, duas pessoas para mim estavam pretas. E foi assim a live inteira. Eu não sei, tá, de repente, se você sair e voltar, Vamos ver? Vou sair e tenta voltar, isso. então. Isso. Que aí acho que você vai conseguir me ver. Vamos torcer pro Instagram tá de bom humor. Boa noite, gente. A gente vai falar de trabalho de partes e fazendo essa brincadeira aí de esse bate-bola, né, de PNL, brainstorming, terapias de processamento, como que a gente articula, né, o trabalho de partes nessas diferentes modalidades, semelhanças e diferenças na perspectiva da abordagem. Então vai ter algum... agora vai ter algum spoiler do grupo do curso de partes, né? Aí, e agora? Eu continuo não te vendo, mas tá tudo bem. Sério? Te É, ouvindo, eu tô ouvindo muito bem. tá. Não, beleza. É, Mas pessoal que está assistindo, todo mundo tá vendo eu e Kátia? Todo mundo tá vendo essa é uma boa todo mundo? pergunta. Boa noite, Roberta. Aí, quem estiver vendo a gente, quem tá vendo e ouvindo, dá um toque aí para Dá ver um, se dá um só para a joinha gente pra ficar gente. tranquilo, né? Porque de repente a gente fica falando, e no final das contas, sim, vem dos dois. Obrigado, É, pelo Roberta. menos a gente Obrigado. bate papo, né, Daniel? Sim, não, isso já tá super valendo. Então tá bom. Aí, Bom, é. e eu vi que você já estava falando pro pessoal do curso de Brainspotting. Então, o curso de partes que vai ser em novembro agora já está com inscrição esgotada. Gente, Foi oi, assim, na oi. verdade, Eu tive um logo delay, mas, mas o curso de parto está com inscrição esgotada? está com inscrição esgotada. Ah, A então, gente está fazendo fila de espera agora. desculpa, hein? Tá bom. Viu? Tá chique. Não, e foi assim, a maior parte das inscrições foram logo no lançamento, assim, eu fiquei bastante surpreso com a aceitação logo de cara ali, né? E, e aí aí deixamos, né, meio que sem muita, porque aí tinham várias estratégias, várias coisas para serem feitas nesse meio de tempo até Entendi. agora, que a gente não, a gente super relaxou, né? E mesmo assim, mesmo relaxando, que hoje era o último dia de desconto também, né? E Entendi. aí o pessoal que viu a divulgação de último dia por o desconto terminou de arrematar as vagas e ainda ficaram lá algumas pessoas que Ficar de eu fora. acho engraçado isso, tem gente que fica ali namorando, e a Luciana estava avisando, ó, faltam
né, faltam 5 vagas, faltam 4 vagas, faltam 3 vagas. Eu, E teve eu sou essa gente que estava pessoa. namorando É. há um bom tempo o curso e que perdeu a vaga, porque não resolvia, né? Pois é, quem não conseguir fazer o curso de partos, quiser vir fazer curso de PNL, ainda tem vaga. Ah, ótimo. É uma ótima escolha. E acho que são Aí depois super faço curso de partos, complementares. também acho. Também acho. Mas que bom que esgotou tudo. Sim, bom demais. Quando for abrir o de bem exposto, você me fala antes, porque eu não quero perder a minha Não, o de vaga. brainstorming. Oh, bom, a gente nunca teve problema de lotar a turma Ah, de mas, brainstorming. mas teve agora, né? Então, se Mas isso for também foi, indicação, quem sabe, né? pois é. Porque, porque eu acho que essa coisa de. O povo faz meio que sem limite, assim, eu sou muito interativo, né? Você também é uma docente super interativa, né? É, Então, essa coisa de uma turma muito grande, chega uma hora que você não acompanha o pessoal, você não sabe o que está acontecendo ou não com a turma. Então, o é. limite tem a ver com isso, né? Com essa qualidade no acompanhamento da turma. Eu vivo falando isso para o Chile, que nosso trabalho é meio artesanal, né? Assim, não é uma coisa de fábrica, de multiplicação, né? Assim, nosso trabalho é para pegar a pessoa e ver, assim, a gente realmente fica próximo do aluno para a gente conseguir ensinar isso que a gente ensina. Exatamente. Acho que a gente vai acabar falando de ensino-aprendizagem, viu? Porque, É. Que é um tema que eu adoro também, mas assim, já que o curso de partes está esgotado, acho que vale falar um pouco sobre o assunto exatamente para quem não vai poder fazer, entende? não, sim, eu acho que vale a pena falar para quem não vai Não, eu poder sei. fazer, e acho que a lista, dependendo de como ficar essa lista de espera, de repente a gente pode antecipar a próxima turma, né? Porque, assim, a princípio, a próxima turma vai ser só no final do ano que vem, né? Depois da Entendi. fase 2 de brainstorming ano que vem. Mas se a demanda estiver muito grande, se a lista de espera crescer bastante, de repente a gente aperta ali a agenda para fazer no primeiro semestre. Uma turma antes da fase 1. Entendi. Quem sabe, então, Uma boa. né? Mas, Daniel, eu já estive falando várias vezes desse curso de partes. Qual que é a visão, assim, do Brainspotting a respeito das partes da gente? Então, em agosto a gente teve fase 3 de brainstorming com o David, né? E aí, uma das coisas que o David traz na fase 3 é exatamente o trabalho de partes com o brainstorming. Aham. Mas é o trabalho de partes explícito, né? E aí já Aham. vamos deixar, vamos primeiro Já deixar o vamos povo curioso com diferenciar. relação a essa coisa de implícito e explícito, né? Mas aí eu perguntei para ele, né, sobre porque para quem já acompanha ele há mais tempo e já fez masterclass, já fez intensivo, né, já teve contatos ali mais intensos nesse processo, conhece um pouco mais a fundo o discurso do David, que é coisas que não são tão sistematizadas assim nos cursos, né? Mas que estão na fala dele, que inclusive tem uma pincelada muito sutil, até na fase 1, né? Mas que eu acho que carece de alguma sistematização ainda, né? Uhum. E esse curso que eu propus, né, e construí junto com a equipe, ele vem trazendo esse diferencial exatamente de falar mais desse lugar do trabalho de partes implícito, Uhum. né? Eu adoro essa coisa de sistematizar o que as pessoas estão pensando, né? Então, Sim. que é mais ou menos o que a PNL faz. Então, diga-me mais. Então, qual que é a ideia? Bom, vamos primeiro
começar pelo óbvio, né? Ou pelo mais comum. Né? O trabalho de partes explícito é exatamente esse trabalho de partes mais comum, né? Onde eu vou, a partir de um referencial teórico, né, olhar para aquilo que eu estou vendo ali na realidade do meu cliente, para aquilo que ele está trazendo, para aquilo que ela está trazendo, e vou, a partir desse lugar da teoria, fazer uma leitura e começar a propor partes. Né? Uhum. Então, por exemplo, quando no psicodrama eu vou fazer ai, fugiu o nome. Não é o átomo social. Tá me vindo o átomo social agora e eu não... Mas que é o que a gente faz, um mapeamento dos papéis da pessoa, né? Então, a gente faz um círculozinho, que é a pessoa, que vamos dizer assim, que é o núcleo do eu, né? E vai fazendo barrinhas que são os diferentes papéis. Quanto mais larga e mais comprida a barrinha, mais aquele papel toma, né? Então, isso é uma forma de provocar explicitamente, né, a partir desse olhar interno. Então, quais são os papéis de mãe, de filha, de irmã, de trabalho, né? Aí pode, de repente, o de trabalho pode ser diferenciado. Então, por exemplo, eu poderia, no meu átomo, de repente, colocar o papel de terapeuta, o papel de professor e o papel de empresário, vamos dizer assim, né? Dessa parte burocrática, de organização e tal. Né? Então, os três fazem parte do meu papel profissional. Então, é um olhar meio que de fora para dentro. Né? Átomo social. Obrigado, Carmo. É ótimo Por isso que você estava dramatista acompanhando a gente, porque a hora que a palavra falha, alguém ajuda. Né? Que bom. Então é uma forma explícita que você vai construindo a partir da história de vida e do que a pessoa vai te trazendo. Né? Eu acho que trabalho de PNL também tem muito disso. Né? De repente você podia trazer um exemplo desse trabalho de partes explícito a partir da PNL. A PNL tem muito desse trabalho falando de partes, né? Quando a gente pensa em resolução de conflito, eu já vi o Richard Bandler falando, o Richard Bandler é o criador da PNL, tá, gente? Eu já vi ele falando, inclusive, que qualquer coisa pode ser separada em partes. Qualquer problema que você tiver, você pode achar duas partes antagônicas. Tem a parte que quer que você tenha um problema, a parte que não quer que você tenha um problema. Né? A gente segue uma lógica de que toda parte que existe dentro da gente deveria estar. Todas elas cumprem uma função, por mais desagradável que elas sejam, por pior que seja seu efeito colateral. Mas eu acho que tem uma coisa explícita e tem uma coisa que é meio implícita. Assim, na medida que a gente revela os lados do conflito, normalmente a pessoa tem muita consciência do lado que ela não gosta e ela não tem tanta consciência de que isso tem uma contraparte, assim. Então, se bem que eu pensei num exemplo que a pessoa sabia dos dois. Então, clássico é a pessoa que tem uma parte que é produtiva e uma parte que é procrastinadora, né? E aí, a parte que é produtiva faz, fica 3 semanas assim fazendo horrores, e a parte que procrastina, que às vezes é uma parte que na verdade é deprimida, fica uma semana na cama, né? A pessoa, ela tem alguma noção disso, mas não toda. E na medida que a gente vai aprofundando, a pessoa começa a ver que a parte produtiva não é bem tão boa quanto ela achava, e a parte que uma sobrecarga, né? Exatamente. E que a parte deprimida também não é tão ruim assim. Elas existem separadas, mas elas deveriam estar juntas. E uma só existe por causa do exagero da outra, né? Então, eu acho que e aí eu não sei, assim,
o quanto que o que eu tô falando é a mesma coisa que você tá falando, mas essa parte delas, que é caricata, inclusive, é muito explícita. Mas tem vários elementos que estão dentro delas ali que são coisas às vezes, que a pessoa nunca pensou a respeito. E que Não não sei se vem a faz. partir do olhar teórico, né? Mas que Exato. surgem a partir Nossa, do momento que o processo começa a acontecer e o processo começa a trazer isso que é mais sutil à tona. eu lembro de um caso assim impressionante disso, de ter uma parte produtiva e uma parte deprimida. E que eu fui mapeando com a pessoa como é que era cada um, e o lado, enfim, a pessoa descobriu que o lado deprimido queria que ela olhasse para si mesma, que ela tomasse conta, assim, que ela descansasse, e o lado produtivo era muito exagerado. E ela já tinha feito 3 tentativas de autoextermínio, ok? Nossa. Teve uma hora que me deu um estalo, eu perguntei para ela, a gente estava nessa brincadeira de esse lado faz o quê? Esse lado faz o quê? Na infância, como é que era esse lado? Como é que era esse? Teve uma hora que eu perguntei para ela, diz uma coisa, desses dois lados, qual que é o lado que suicida? Ela parou, é o lado produtivo. O lado deprimido Olha. não faz isso. Ah, eu fico até arrepiada quando eu conto esse caso, porque o lado deprimido nem tem energia para isso. Uhum. Se o lado deprimido não ligar, a produtiva chega num ponto tão extremo que ela não consegue, ela não aguenta a vida, né? Uhum. E não é incrível, assim, eu acho incrível como que essas partes também existem regulando uma outra, né? Sim. Né? E é isso, muitas vezes o trabalho de partes ele vai explicitar, né, diferentes movimentos, diferentes lados de um conflito, na ideia de criar pontes, de criar o diálogo entre essas partes, né, entre esses diferentes movimentos. Né? E Sempre tem esse aí, momento na PNL também de integração. As partes ficam de mão dada. né, que é essa condução, né, para o processo de integração, né? Como que externamente, enquanto terapeuta, a gente vai conduzindo nesse processo, facilitando aquela integração a partir de modelos funcionais, né? E aí eu acho que um grande diferencial, né, das terapias de processamento, e aí, em especial o brainstorming, por conta desse lugar da incerteza, né, é que a gente está mais preocupado, e aí entra a ideia do implícito, a essência desse recorte que o David traz do implícito, né, onde eu vou mais olhar para reconhecer do que trazer modelos para usar como ferramenta, vamos dizer assim. Né? O que eu quero dizer com isso? Que eu acho que pode ficar mais claro. Eu quero entender melhor. Né? Então, por exemplo, eu acho que uma coisa importante é as terapias de processamento, elas vão abrir o sistema de um lugar de menor condução. Né? Então, fazendo um paralelo com a PNL, você vai mapear, você vai modelar, você vai fazer toda uma estruturação para abrir o sistema. Uhum. Né? Sim. E a partir do momento que você abre esse sistema, que você acessa esse sistema, que é possível fazer o processo de construção. Né? As terapias de processamento, elas tendem a usar recursos mais, talvez eu pudesse chamar de recursos mais neurofisiológicos para abrir esse sistema, que não é exatamente a partir de um mapeamento teórico. Uhum. Então, mesmo o EMDR, que é mais protocolar, né, você está pegando alguns elementos chaves de via de acesso, né? Então, visual, cognitivo, sinestésico, visual,
Visual, cognitivo e sinestésico são os três elementos chaves ali do protocolo de EMDR para acesso, mas a abertura ela não é feita a partir da intervenção verbal. A abertura ela é feita a partir da intervenção neurobiológica, assim como o EMI, né, do Steve Andreas, né, o Eye Movement Integration. A parte de mapeamento ela é curtinha, ela é menor, né, e aí o movimento vai ser o maior responsável tanto por essa abertura quanto por estimular de uma forma mais orgânica, vamos dizer assim. Orgânica não necessariamente no sentido biológico, né, mas no sentido espontâneo, né? Ou seja, mais de dentro para fora. E aí a ideia das partes implícitas vai nesse mesmo sentido, né? Se eu consigo abrir esse sistema com uma intervenção menor, em termos de teoria, né? Em termos de teoria psicodinâmica, né? Eu posso estar mais atento ao que surge a partir dali, né? Eu não preciso usar da teoria para explicitar partes, né? Mas eu posso abrir o sistema e ir reconhecendo as partes que vão se manifestando de uma forma mais espontânea. Uhum. Tipo, então, abre as portas da pessoa exemplo. e deixa vir. Oi? Não, eu tava falando que é do tipo, abre as porteiras da mente, assim, e deixa vir, né? Isso. Gostei dessa. Abre as porteiras da mente e deixa vir, mas é bem isso, assim, né? E aí, de repente, a pessoa vai falando desses diferentes movimentos de uma forma muito sutil. Né? Então, a pessoa... uma coisa boba, mas aparentemente boba, mas muito importante, por exemplo, quando a pessoa traz uma dor física. Né? A tendência é a pessoa brigar com a dor. A dor tá ali, né? Ela vem, ela se explicita, né? Ela não é explicitada, ela se explicita enquanto dor. Né? Então, o implícito tem essa ideia de que ele é explicitado de dentro para fora e não de fora para dentro. Interessante. Sabe o que eu estava pensando aqui? É que a gente tem muito na PNL, assim, qualquer técnica que a gente faz, no final dela a gente pergunta por partes que fizeram um tipo de objeção. E sempre que aparece uma parte, isso seria uma coisa que é super implícita, né? Que veio de dentro, a pessoa não tinha a menor noção. Eu lembro de uma vez que teve... eu lembro de uma vez que tinha uma pessoa que ela estava assim, tentando fazer o processo. Aí eu assim, não, tudo bem? Ela disse, não, tá tudo bem, né? E aí assim, eu tô vendo a pessoa fazendo esforço, não, mas o que tá acontecendo? Não, é porque tá tocando uma música assim na minha cabeça. Assim, oi? Como assim tocando uma música na sua cabeça? Ah, tem um negócio na minha cabeça que começou a cantar. Assim, não, para... Vamos ver o que é isso, né? E aí a gente achou uma parte que tinha uma objeção importante ao processo, assim, sabe aquela coisinha que não importa o que você faça, ela volta tudo para trás, porque ela faz objeção já tem 20 anos, né? Mas foi dos casos mais engraçados de parte objetante, assim, que aparece sem a pessoa contar pra gente, né? E Sim. aparece e realmente acaba com o sistema, não deixa ela nem terminar o processo na terapia. Eu acho que esse é um exemplo fantástico, assim, né? Dessa essência do trabalho de partes implícita dentro das ferramentas da PNL que eu não tinha me dado conta, assim, né? Quando a gente conversou. Né? E que é exatamente isso, é deixar vir espontaneamente. E se você faz isso no início do processo, isso não acontece.
E ela não vem. Ela vem a partir do momento que o trabalho está acontecendo e aí ela se manifesta porque ela está meio que incomodada com o que está acontecendo, né? E aí nesse exemplo que você traz é muito legal porque vem fisicamente. Veio Pois é. fisicamente, né? E É, aí, por sabe que exemplo, no... eu ia falar que isso é uma coisa engraçada, de que parece que o cliente vem para terapia muitas vezes e na medida que ele começa a conversar, parece que ele vai se organizando. E na medida que ele se organiza, ele consegue perceber essas coisas do tipo as partes, né? Então, às vezes tem até pergunta que se a gente fizer logo no início, a pessoa nem entende, porque não faz sentido. Mas na medida que ela explora, parece que vai ficando. Realmente, se eu entrar mais na metáfora da minha porteira, né? Assim, ela tá fechada e tem uma hora que ela vai abrindo um pouquinho, até que a pessoa realmente consegue expor esse processo pra gente. Sim. E no trabalho com a dor, por exemplo, é muito importante ir para esse lugar de acolher ao invés de brigar com a dor, né? Porque como você vai integrar uma parte se você está brigando com ela? Se você está desqualificando ela? Se você só enxerga ela como um problema? Né? E aí eu acho que a intenção positiva é um preceito da PNL que ajuda muito nessas horas. Sim, não, com Né? certeza. É engraçado, esse final de semana, último, eu tive, eu dei o curso para o pessoal de formação em PNL, que está mais avançado. E a gente falou exatamente sobre conflitos. Essa é a tecla que eu bato o tempo inteiro. Intenção positiva, que é a ideia de que tudo que está aqui por um motivo, né? Então não tem parte sua que não deveria existir. Todas são perfeitas, né? A gente não sempre usa do melhor jeito, mas elas são todas perfeitas. Não tem como você trabalhar com esse tipo de parte, para mim, se você não tiver essa ideia de que você vai abraçar, expulsar uma parte, não faz sentido. Tipo, expulsar filho de casa, né? Não é uma parte de você. Uhum. Isso é essencial, né? Porque a parte está expressando um efeito colateral, de certa forma. Né? Ou o sistema está funcionando de uma forma que a sobrecarga, a parte que grita, né, a parte incômoda, se eu for fazer um olhar psicodramático, ela é a primeira que agoniza, né? Ela é a protagonista, né, dentro desse sistema, que é a que está gritando que esse sistema está desequilibrado, que esse sistema pode encontrar um lugar de melhor equilíbrio. E ouvir essa parte é essencial. Né? Então, a hora que, por exemplo, eu estou ali e aí eu começo a tratar a dor como uma parte, né, de uma forma muito discreta, né? Então, sai desse, experimenta fazer diferente, né? A gente tende, de uma forma muito espontânea, a querer se livrar da dor, né? Mas tenta acolher a dor, né? Aí, às vezes, se a pessoa tem filho, por exemplo, né? Se olha para a dor como se fosse uma criança chorando, né? Uma criança que você não sabe o que está acontecendo, mas ela está ali desesperada, gritando e chorando. Né? Se a pessoa é muito não tem filho, mas é muito conectada com animais de estimação, né? Vira e fala, é como se fosse um animal de estimação. Você usa alguma coisa ali do contexto da pessoa para fazer essa ponte de gerar, de aumentar a possibilidade de empatia da pessoa por aquela dor. Né? É engraçado. É tudo enquadramento, né, Daniel? É tudo você colocar o rótulo certo, a moldura certa. Outro dia eu falei com uma cliente minha que ela estava. Tem uma parte dela que ela não gosta. Assim, olha, essa é uma parte sua que está adoecida. Cuida dela, né? Uhum. E esse enquadramento mudou tudo. Passou de ser a parte agressiva, antagonizante, para ser uma parte que precisa de ajuda, né? Então, enquadramento é tudo. Esse de colocar como um bicho ou a pessoa da família da pessoa, eu nunca usei. Eu fiquei interessada até.
Vou guardar É, aqui no meu arsenal de ideias. é bem interessante, assim, eu gosto muito de pegar algo que faça sentido para a pessoa, né? Que, esteja mais, que tem muito a ver com a ideia de calibração da PNL, né? Mas aí eu tô meio que, é como se eu estivesse calibrando elementos de metáfora. É, você está conectando coisas, né? Assim, quanto mais familiaridade para a pessoa, melhor. Eu sempre achei muito Sim, interessante essa coisa de como que a gente, ao fazer uma metáfora, se organiza, né? E essas metáforas são metáforas que possibilitam trabalho. Mesmo quando você fala, imagina que é uma parte, assim, como uma parte de você. Isso também é uma metáfora. sim. O trabalho de partes por excelência é uma grande metáfora, né? Uhum. É, Eu não sei uma vez. se já existe algum, por exemplo, estudo de neuroimagem funcional que, de repente, avalia a atuação das partes de forma a mostrar ou não alguma diferença neurofuncional. Eu acho que é uma boa curiosidade. É, Mas eu acho que é uma hipótese interessante. comparar com a avaliação descritiva racional do processo com a utilização de imagens metafóricas. Sim, Isso é legal. isso é bem interessante, na verdade. Né? Pena que não é algo tão simples de se fazer, mas né? Pesquisa já não é algo simples de se fazer. Pesquisa com neuroimagem, então, É. é um grande desafio, mas mostra coisas super interessantes nessas pesquisas de neuroimagem. É. Mas então, esse lugar do sutil, né, do implícito, é muito mais nesse sentido, né, de, ao invés de eu querer ajudar a pessoa a saber qual é a parte, mas eu ir para um lugar, para uma postura mais fenomenológica também, de reconhecer aquela parte. Né? E aí, por exemplo, e às vezes não, às vezes a gente vai ser importante ir para o explícito, né? Então, por exemplo, no curso eu vou trabalhar com 2 sessões que eu fiz que estão gravadas, né? Porque é isso, a gente nunca sabe, é complicado fazer uma demonstração de um trabalho de partes nesse aspecto, porque eu nunca sei o que eu vou encontrar ou não ali. Né? É lógico que assim, se eu pegar como critério um conflito, tem uma chance boa de eu conseguir fazer um trabalho de partes. Uhum. Mas é tão mais bonito quando a coisa vem espontaneamente, né? É. E aí foram exatamente 2 atendimentos em curso, que um foi de um curso do ano passado, né? Que foi até um atendimento que super me estimulou a sistematizar mais o curso. Eu falei, aí com esse atendimento eu consigo trazer um exemplo daquilo que eu estou querendo mostrar na prática, né? E aí ele é super sutil, eu vou... agora eu não lembro quais são exatamente os elementos, mas é isso, às vezes é uma parte do corpo. Né? Às vezes você vai transformar uma parte do corpo em uma parte. Né? Afinal de contas, é uma parte do corpo. Né? Às vezes você vai transformar um sistema. Né? Às vezes a respiração vira uma parte de recurso que ajuda. Né? Até se você pensar nas relações da pessoa, né? São todas partes, elas estão representadas e elas são elementos do processo, né? Então, porque tem muito problema que a pessoa traz, que assim, junto do conflito vem um problema relacional que também tem que ser abordado. Então eu vejo, tem umas coisas que são muito relacionais, tipo emagrecimento, eu acho que a questão é muito mais relacional do que sobre comer menos e fazer mais exercício, né? E tem uma série de elementos relacionais que entram dentro desse processo que a gente dificilmente vê, né? Então, tem uma pessoa que ela se relaciona com a pessoa que está emagrecendo através de comida. Se a pessoa sempre foi gordinha, ela sempre deu brigadeiro para ela, isso sempre funcionou. E agora, essa parte não sabe o que fazer quando ela dá um brigadeiro e a pessoa não aceita, né? Uhum. Então,
não sei se faz sentido essa visão, mas de que eu posso pensar nos elementos da dinâmica de relação também como partes, né? E tem o É, jeito que e a às pessoa se vezes são relaciona com cada uma. dinâmicas. Oi? E tem o jeito que a pessoa se relaciona com cada uma, Sim. né? Então, então tem um processo de adaptação, inclusive. E aí, às vezes, são aspectos relacionais do presente, às vezes são padrões relacionais do passado que estão se repetindo. Ai, Daniel, perfeito. É exatamente isso. Senão não tinha problema, né? Assim, Sim. é uma coisa que a pessoa traz e que é problemático exatamente por causa do que ela já tem representado de si mesma e de como é que é receber comida, por exemplo, das pessoas. Então, sim, perfeito. Né? O quanto comida em Minas, então, né? Mas isso não é só aqui em Minas, acho que é mais gritante. Mas na nossa sociedade como um todo, comida é representação de afeto. Para quem não é de Minas, gente, você entrar na casa de alguém e recusar um cafezinho é assim. Tem gente que vai realmente ficar ofendida com você, entende? Não é só tipo, não, obrigado, assim, você tem que realmente ter uma desculpa para você não comer. E eu acabei de comer não serve, tá? Então, só Que eu para acabei de saber. comer não serve. Não. Tem que ser uma desculpa muito séria, muito grave, e mesmo assim a pessoa ainda vai ficar um pouquinho magoada. Sim, eu até tenho uma boa desculpa, que já deu certo com muitas vovozinhas assim, que é, nossa, olha, eu não tô com fome e tem tanta gente passando fome, eu sinto que eu comer vai ser um desperdício. Eles costumam aceitar essa conversa, mas elas ficam um pouco magoadas. Ficam Sim. sim. E eu vou dizer que, assim, vou falar um pouco da Indonésia, lá é a mesma coisa. Ah, é? É, essa questão afetiva da comida de forma geral, né? Então, Olha não que sei se... interessante. A África do Sul também, né? Vou falar de lugares que eu fiquei mais tempo, né? Não, As, Irlanda. as Olha isso, é pessoas lá também, muito... as pessoas lá também são assim, você chega na casa da pessoa, a pessoa fala, nossa, eu vou fazer um bolo. Não é como o mineiro, eu acho que é um caso à parte, mas essa coisa da comida enquanto uma expressão de afeto, né? É. Então, pensar o irlandês, né? Não, não, não vem muito isso na cabeça, mas quando eu estava lá, teve um momento em que o host, né, da casa onde eu estava ficando, eu e uma outra aluna, ele virou e falou: olha, que dia que vocês vão estar em casa de manhã com tranquilidade, porque eu quero preparar para vocês um café da manhã tradicional irlandês. Né? Então, Entendi. não é tão cotidiano, mas tem esse lugar do tipo, eu quero te acolher e oferecer a minha comida para você é importante para mim nesse lugar de te acolher. Gente, sabe que é uma coisa? Eu sou daqui, eu sou nascida de BH, mas outro dia o Chile me explicou uma coisa que eu nunca tinha entendido. É que aqui comida significa seja bem-vindo. Enquanto tem comida, você é bem-vindo a ficar. Entende? Então, essa coisa de fazer uma coisa, aí fazer uma outra coisa, aí tipo, se a comida tá acabando, você faz mais. Quando a pessoa parou de fazer comida, é porque, olha, se você quiser ir embora, você vai, né? E de fato, se a gente vai num lugar e a pessoa não oferece comida, a gente vai embora muito rápido. Olha, é verdade. É por isso que ele faz tanta comida quando a gente vai. Então eu posso me sentir feliz e muito. Exatamente. Teve um dia que eu tava assim, Chile, ninguém aguenta mais comer, por que você tá fazendo comida? Aí assim, para as pessoas sentirem que elas podem ficar. Ah, Chile me mata, mas é isso mesmo. Mas é verdade. Porque isso é muito da cultura mineira, né? É, Você come, sai da mesa e tal, não sei o quê, né? E aí tem um tempo de digestão que não chega a 2 horas, já entra um novo ciclo. Porque senão é. já é hora de ir embora.
né? E essa Então, antes coisa, das assim, pessoas fazerem o movimento de ir embora, vem uma nova leva de comida. É, é uma parte do mineiro muito é, importante. é exatamente. E essa coisa do assim, você chegou, deixa eu fazer um bolo, é real, né? Tô até vendo o Tilly ali, comida, seja bem-vinda. É isso mesmo, Tilly. É, é porque eu sempre fico pensando, gente, mas a pessoa vai ter que esperar o tempo de fazer o bolo, de assar o bolo, mas é esse o propósito, né? O propósito é a pessoa ficar. Então, Ó, Portugal é assim também. mas a Assim que gente, nem o aqui, mineiro, a desse minha nível. bom, e a minha família é descendente de português. Quase todo mundo de Minas é descendente de português, né? Assim, com um pouco menos de miscigenação, mas é terrinha. Mas A cultura isso está italiana também não tem isso muito forte, né? sim. Porque as pessoas fazem isso de um jeito diferente nos diferentes lugares do mundo, né? E é engraçado pensar nisso mesmo, nesse contexto de partes, porque está representado para mim, mesmo eu achando graça e tal, mas tem na minha representação a parte minha que se sente bem-vinda, se sente mais bem-vinda quando você me oferece comida. Sim. Faz parte da minha cultura, né? É uma construção que vai refletir nessa dinâmica interna. É. Então, talvez se eu for para um lugar que as pessoas não tenham esse tipo de relação, pode ser que eu fique meio perdida, né? Mas tem A um gente sentido. leva um tempo para entender como que é ser bem-vindo nessa cultura diferente, né? É, o negócio aqui, assim, tem uma coisa que eu já aprendi aqui também. Se você não quer comer nada, se a pessoa te oferece, sei lá, um bolo, não sei o que, você vira para ela e fala assim, poxa, não, mas um cafezinho. Pronto, acabou. Você vai só tomar o café e tá ótimo, né? Então, eu lembrei disso porque essa coisa de não aceitar nem um café, né? Realmente, assim, me dá uma estranheza. É a parte de mim que é mineira, né? Uhum. É engraçado isso. É, e são coisas a lidar no. Né? A gente chegou nisso exatamente por conta desse conflito da questão da alimentação, né? De manter um corpo saudável aí nesse equilíbrio, exercício, ingestão e tal, quanto é mais complexo do que isso, porque você tem uma galera, né? Não é uma parte, assim, são várias partes interferindo. Ó, tem uma Que bom que um de nós mensagem lembra aqui. por que a gente está falando disso. Não, é bom fazer a pão. A gente abre o parênteses, mas a gente precisa fechar em algum momento. Ó. Sempre pode chegar mais um, pois sempre tem comida. É receber com o coração através da comida. A do Carmo falando lá de Portugal. Ah, que legal. Em Então, acho Minas que essa também, eu acho raiz que mineira tem um pé lá, né? a conexão de Minas e Portugal para mim é tão intensa, assim, que faz todo sentido. O mineiro realmente tem uma coisa assim de fazer bem-vindo é quando você comeu alguma coisa na minha casa. Aliás, a gente nunca marca de encontrar, a gente sempre marca de comer alguma coisa. Exatamente. É, Reunião de mas- mineiro sempre envolve comida. Né? É a parte da cultura, né? Essa internalização aí que, no caso terapêutico, né, pode ser importante levar para um lugar de partes para poder negociar como lidar com esse aspecto cultural. eu adoro essa coisa metafórica desse tipo de processo, porque você pode transformar qualquer coisa em parte, Sim. né? Então, digamos que eu esteja fazendo uma mudança, tipo, de vendo aí para São Paulo, né? Eu posso colocar a minha parte mineira para conversar com São Paulo, com a minha parte paulista, né? Assim, e a gente resolve coisas na nossa cabeça com esse tipo de processo metafórico, assim, isso eu sempre acho incrível o tanto que a nossa mente se adapta, né? Porque eu acho que ajuda, né? Vamos dizer assim, ajuda a sabe, tipo, você sai do mar revolto para um mar calmo, organiza, né? Dá fluxo Uhum. para o processo.
metáfora é aquele negócio, né? Que se eu peguei um sistema, um assunto X, e aí eu peguei e ficou um assunto Y, eu consegui descrever uma coisa que está totalmente fora de contexto, eu entendi a estrutura, né? E quando a gente entende a estrutura, dá uma calma interna mesmo, tipo, então é isso, né? Então, que é muito gostoso desse tipo de trabalho. E que eu arriscaria dizer que é mais do que entender, né? Mas é conectar. Sim, sim, concordo com você. Conectar tudo dentro da nossa cabeça, né? Sim. Porque Então, aí é isso, não fica mais. Vou voltar lá no primeiro exemplo, né? Não fica mais o lado workaholic querendo trabalhar, 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 e vem o lado procrastinador, depressivo e joga a pessoa lá para baixo. Não. Vamos, né? Só entender não necessariamente muda a dinâmica, né? Às vezes você tem processos terapêuticos que às vezes a pessoa entende a dinâmica, mas continua ali observando a dinâmica, e a dinâmica não muda muita coisa. sim, você tem Né? Mas a hora que a gente integra, a hora que a gente cria a ponte, né? A hora que o lado workaholic está subindo demais, o lado depressivo fala e o lado workaholic ouve. Né? E dá espaço e entra com autocuidado, né? E aí a coisa fica equilibrada ao invés de ficar, né, saltando do 8 para 80, né? Então, eu acho que essa ideia do integrar, né, ela é, vamos dizer assim, a cereja do bolo aí no processo, né, para fazer com que a mudança aconteça. Inclusive, você falando isso, tem uma hora que a pessoa entendeu o processo e ela tá vendo lá as duas partes, né? E ela já entendeu que elas têm que integrar, mas na hora que você fala com ela, mas é isso, você já tá vendo realmente a função delas e tal, a pessoa, né? Assim, mais ou menos. É porque a pessoa sabe da função, mas ela não sentiu ainda, né? Ela tem que fazer essa conexão para ela realmente conseguir fazer uma mudança dentro desse processo. Isso, ela Senão, entendeu, mas não conectou, falta conectar. exato, exato. Então, na hora que ela conecta, ela percebe que ela precisa das duas partes. Não é que é legal ter elas porque tem alguém aí falando que isso vai me dar mais qualidade de vida. É porque as duas são necessárias. Sim. Ou às 3, ou às 5, às 10, né? Ou todas. Às vezes vai pipocando. Tem um trabalho que a gente faz, né? Que é de colocar as pessoas da vida da pessoa associadas lá com o conflito, pode ser professor, pode ser pai, mãe, para entrarem numa mesma sala para a gente comunicar umas coisas para as pessoas. E às vezes tem gente que fica indócil com isso, porque eu não conversaria com essa pessoa, porque às vezes tem pedido desculpas, né? Eu não pediria desculpa para essa pessoa. Isso que, tipo, não é a pessoa, né? É a representação da pessoa que você tem dentro de você. E você vê o nível de impasse que a pessoa tem com alguém que está dentro da cabeça dela e que às vezes já até morreu, né? Mas a pessoa pode morrer, mas ela vira uma parte dentro da gente. Por isso que a gente fala que assim, mãe pode ir, voltar, morrer, não importa, a voz dela tá na nossa cabeça, né? Ela vira uma parte da gente. Sim. E aí a gente precisa trabalhar e integrar esse processo, né? Porque se ficou, é porque tem uma função. Se ficou é porque tem função, porque às vezes tem coisa que a gente viu a pessoa dizendo que a gente levou ao pé da letra, né? Mas sempre tem função, né? E é tão bom, que eu acho mais legal é quando tem um trabalho assim, que é com entes queridos, que a pessoa não simplesmente aceitou aquilo, mas ela refez o laço afetivo com a pessoa na imaginação. Mesmo tenha sido alguém que já foi embora. Né? Que é um trabalho bonito. Porque tem uma hora que a pessoa entende que a regra veio da mãe, do pai, e aí tem uma hora que ela entende que às vezes a regra está mais na cabeça dela do que estava nos pais.
Tem uma hora que ela entende que a rejeição que ela sente dos pais é tão grande quanto a rejeição que ela tem por eles, né? E isso tudo fechado com essas partes que a gente tem dentro da gente, né? Não preciso conhecer nenhum dos pais da pessoa para trabalhar com ela. E dá para fazer esse tipo de integração que você está falando, né? Com pessoas dentro da minha cabeça que estão só representadas. Nosso cérebro é incrível. Emoções também são ótimas para serem colocadas como partes, né? Sim, totalmente, né? Aliás, para mim é o melhor jeito de colocar as pessoas para lidarem com as emoções delas, porque as pessoas não aceitam, assim, se a pessoa vai falar de emoção, às vezes ela quer falar de uma coisa muito racional, né? Ela quer explicar a ansiedade, a culpa dela. Na hora que você fala, pergunta para a emoção, mas eu não sei o que isso quer dizer. Não precisa, você não precisa saber. A emoção sabe, pergunta para ela, né? O trabalho metafórico ajuda muito, né? Essa coisa da E essas perguntas desconcertantes, né, são ótimas, porque tiram a pessoa desse lugar da racionalidade. Exatamente, porque eu falo, tem um cliente que é assim, um tipo de cliente, né? Que eu faço assim, tá ok, tem uma culpa, acesse essa culpa, pessoa. Mas sabe o que é? É que tem uma coisa assim, assada, ela me conta mais um caso. Aí daqui a pouco eu falo para ela entrar de novo, ela me conta mais um caso. Quando é a terceira vez, a pessoa vai me contar o terceiro caso e fala, para de me enrolar. Entra em contato com essa culpa, chama ela aí, né? A pessoa não está querendo entrar em contato com o sentimento, né? Transformar ela nessa parte é um jeito interessante de fazer isso. Porque ajuda a entrar em contato, né? Eu acho Exatamente. que uma coisa muito legal do trabalho de partes é que quando você... Porque, de certa forma, é dissociar, né? Então, a minha dor, os meus conflitos e tal, é tudo muito aqui embolado. A hora que eu entro com a parte, eu dissocio. Então, é eu olhando para a minha dor, é eu olhando para o meu medo, né? É eu olhando para a minha procrastinação, é eu olhando né, para aquilo que eu estou brigando. Né? Então, tem um lado muito recursivo aí, de que, por exemplo, no trabalho com suicida, né? Qual é a parte suicida? Uhum. Né? Então, tem uma parte suicida, mas tem o resto que não é suicida. E aí, Isso de é uma coisa repente, essa bem parte legal. suicida tem todo o resto para acolher ela. Isso é uma parte bem legal do trabalho de partes. É que a pessoa tem um problema e ela sente que ela é o problema. E aí a gente coloca que, tipo, não, isso é uma situação, é uma parte. Isso já melhora. Depois a gente vai colocar que essa parte tem várias facetas e que ela pode observar, e aí fica mais legal ainda, né? Então, isso da pessoa, da gente circunscrever o problema, eu acho legal também. E aí isso facilita a sair desse lugar agressivo com o movimento, com a emoção, com a parte, esse lugar de briga, de conflito, né? Para um lugar de integração. Exatamente. Exatamente. Então, porque não adianta, você não consegue mudar aquilo que você está brigando contra, né? Então, e é uma coisa, a gente faz uma pirraça, às vezes, com as coisas que estão dentro da gente, né? Na hora que a gente começa esse trabalho, a parte começa a se formar, a pessoa para de brigar com ela mesma. E brigar com a gente mesmo gasta muita energia, né? Nossa, É trabalho. exaustivo. Né? É uma das coisas mais exaustivas que tem é ficar brigando consigo mesmo, porque é uma briga que não tem descanso. E é uma briga que você vai perder. Não importa que lado ganhe, você está sempre perdendo. Você vai perder. Né? Então, dá muito trabalho. Às vezes, eu estava falando isso outro dia, que sabe quando você vai no supermercado e tem um caixa do supermercado que tá lá, tipo, com aquela cara
ruim, aquele jeito ruim, e você pensa que a pessoa não está fazendo nenhum esforço, cara, ela está fazendo muito esforço para ficar daquele jeito. É difícil ficar mal-humorada assim, né? A pessoa tem que entrar num conflito dentro de si mesma para ela conseguir manter a carranca, né? E dá trabalho, assim, a cabeça da gente acaba, né, com isso. Sim. As pessoas E às vezes a gente consegue dar um oi que puxa um outro lado e pelo menos ali com a gente ela fica um pouco menos mal-humorada. Ah, o Tilly é fera nisso. Ele não fica feliz enquanto ele não fizer a caixa do supermercado, dá uma risada. Ele não fica satisfeito. Então, é muito legal ver ele fazendo, né? O Tilly, para quem não, entende, não tem relação comigo, gente, é meu marido. Mas de fora, vendo, é muito interessante, porque dá para ver que ele está indo pelas beiradas, assim, para conseguir um acesso, para ele conseguir fazer um comentário e a pessoa dar uma risada. O que, de muitas formas, me lembra a gente no trabalho terapêutico, tentando acessar essa parte da pessoa que vai dar para a gente uma abertura, né? Ele consegue acessar essa parte da pessoa para fazer ela ter um humor. Né? É legal isso. Porque fazer isso internamente ou fazer isso num grupo não é tão diferente assim. Verdade, né? Nossa, tem umas coisas que eu nunca tinha pensado sobre partes antes dessa conversa. Mas no curso, no grupo, individualmente, é mais ou menos a mesma coisa. No grupo, né, no coletivo, é um pouco... É menos óbvio essa ideia de que o que for ruim para um vai ser ruim para todo mundo. Né? Internamente é mais fácil vender essa ideia. Né? Mas na prática é a mesma coisa. Se você tem ali um grupo trabalhando em um objetivo comum ou numa convivência em comum, o que é ruim para um vai ser ruim para todo mundo, vai ser ruim para o coletivo. Se um de nós está mal, os outros também estão, né? Sim. Isso me faz lembrar Los Ocones, que é uma comunidade no México, agora não vou lembrar qual estado, que foi criada, é da década de 60, se não me engano, e tal, acho que existe até hoje. Pelo menos na faculdade eu lembro de ver palestra e tal, do pessoal de lá. E o sistema de governo deles é o que eles chamam de personocracia. As decisões só são tomadas quando sai uma proposta consensual. É até difícil de imaginar, né? Mas você imagina o nível de consciência coletiva, né, para as pessoas conseguirem chegar nisso. Eu tenho que estar considerando o grupo inteiro, né? Eu tenho que estar considerando o grupo inteiro, exatamente. Porque tem muita coisa na cidade que a gente olha, claramente isso não foi feito considerando quem usar, né? Interessante. Fiquei até com vontade de pesquisar. Qual que era? Você falou? Los Orcones. Com H. Legal. Estou anotando mentalmente. Eles são, inclusive, referência na educação de pessoas com necessidades especiais. Poxa, faz sentido, né? Porque eles têm que pensar no grupo, inclusive na inclusão. Inclusive na inclusão. Não me deu vontade de falar um tanto de coisa, mas assim, tô vendo que o nosso tempo caminha. Abriu uma caixinha na Kátia aqui que, meu Deus. Dá né? pra gente fazer uma live sobre essa caixinha que abriu. Dá pra fazer uma live. De repente é a próxima. De repente, sobre aprendizado e inclusão, assim, eu acho. Eu acho doido. Eu acho fantástico. Tô vendo aqui a Patrícia falando que precisa de esforço para o mau humor, eu concordo totalmente. Né? Mas eu acho que já fica a próxima, Daniel. Vai, ó o meu lado primeiro. Vamos terminar essa primeiro. Eu acho que essa é a nossa conversa, né? Para quem ficou aí com a gente ainda, eu
Eu curti muito, assim, espero que vocês tenham curtido e queiram se inscrever no curso de parto, Daniel, que eu tenho certeza que vai ser sensacional, porque esse assunto é sensacional. O curso dele está sem vagas, então se vocês quiserem vir para o curso de PNL, mas fala com ele para ele te colocar na lista de espera para esse curso e para o próximo, né, Daniel? O tamanho da lista de espera vai definir quão próximo ou distante vai ser a próxima turma, né? A Patrícia. Então. A Marilis colocou aqui, essa comunidade, ela surgiu inicialmente inspirada no livro Walden Two, do Skinner, e eles usam muito a análise do comportamento como base de leitura da realidade, né, do processo ali interno da comunidade. Ah, que legal. Muito obrigada pela referência. Procurarei. Oi, gente. É isso, então. Daniel, prazer conversar com você, ainda que eu não tenha te visto hora nenhuma. Mas... Verdade. Sacanagem. No início, quando eu fui entrar, eu vi, acho que eu até falei, tem um quadro maravilhoso atrás de você. Mas na hora que ele vai sincronizar, ele tá dando pau, não é só contigo, viu? A última live que eu fiz, isso aconteceu. Minha mãe deu uma live semana passada também aconteceu com ela. Né? Então o Instagram tá meio bugado com relação a isso. O Instagram tá sempre fazendo alguma mudança que a gente não entende por 3 meses, aí quando a gente entende, ele faz outra. Né? Então, particularmente irritante, mas tudo bem. Particularmente. Sempre um prazer, Daniel, pra gente marcar a próxima, então. Obrigada, gente. Espero que tenham gostado. Valeu, beijos. Tchau, tchau. Até mais.